Olá, tudo bom? Seja bem-vindo às aulas de redes industriais protocolo Modbus RTU com o microcontrolador ESP32. Utilizando o STK IDF, ou seja, utilizando o framework, as bibliotecas nativas disponibilizadas pela Expressif, para bibliotecas em C, C++, ok? Utilizando esse protocolo Modbus em modo master e modo slave. Né? Obviamente que nós vamos realizar vários projetos práticos, como eu apresentei na nossa aula anterior, né? Nosso vídeo de introdução. E os conceitos teóricos sobre esse protocolo nós temos que rever, né? E obviamente eu vou apresentar isso durante os desenvolvimentos lá dos projetos, ok? Mas alguns conceitos eu preciso deixar claro para você, né, que está começando agora e não entende nada sobre esse protocolo. Tá? O protocolo Modbus ele é um protocolo industrial e ele tem uma topologia, uma hierarquia que envolve a figura de um master e N escravos, né? E vários dispositivos escravos conectados à rede. Normalmente, nesse formato de rede, você tem apenas um único master que é responsável em realizar as requisições dos dados, né, para um determinado escravo na rede. O master também ele pode enviar um pacote, como um broadcast em rede, para poder fazer um anúncio, né? Normalmente solicitando dados de certos dispositivos na rede. Isso também não é uma coisa tão comum de ser feita. Não é? Normalmente os acessos são individuais, endereçados para cada um do dispositivo, né? Para cada escravo conectado à rede. Então, dentro dessa figura desse protocolo Modbus, nós temos aqui, por exemplo, por meio desse slide, uma representação de um master, né, sendo gerenciada aqui por um software SCADA, por uma IHM, por exemplo, né, um HMI, por exemplo. E nós temos aqui a figura de 3 escravos, né, um master e 3 escravos. Esse link de conexão entre o computador e os escravos, vamos entender aqui como se fosse o modo cabeado, né? um Modbus RTU, apesar que nós podemos expandir isso para o protocolo Modbus TCP, ok? Lembrando que o nosso foco é em cima do protocolo Modbus RTU, ou seja, aquele que é cabeado via 485, né, uma rede cabeada via 485. Nesse formato de rede, nós temos normalmente um único master e vários dispositivos. O master passa a ser o responsável, né, por fazer as requisições dos escravos. Essas requisições, elas demandam de um código de função. Esse código de função no protocolo Modbus, né, que é basicamente um número over, né, uma estrutura de frame que passa a ser o protocolo, ela informa qual é a intenção e quais são os endereços no qual você deseja operar. Então, por exemplo, vamos imaginar que este nosso controlador fosse responsável em ler um sensor de temperatura, né? E o master tem o interesse em realizar a leitura dessa informação, né? E ter acesso a essa informação. Então o master ele pode enviar um pacote de dados com o objetivo de ler certo endereço de memória no qual contempla, né, o valor da temperatura no qual foi lido pelo próprio slave. Né? Então o master faz essa requisição e o escravo disponibiliza esses dados de volta para o master. Então toda e qualquer informação que opera dentro de uma rede Modbus RTU, não é? Ela precisa ser gerenciada, ela precisa ser requisitada pelo master. O escravo, que são esses dispositivos, não podem, não é, enviar de forma assíncrona, não é, informações para o master. Não há como o escravo enviar esses dados diretamente para o master. É o master que no pooling, ou seja, no tempo de requisição, ele faz uma solicitação para os dispositivos da rede, não é? No caso os escravos, e o escravo devolve essa informação atualizada, não é? Para o master. O master também ele pode escrever no escravo, né? Ele pode enviar uma informação a fim de atualizar um determinado endereço de memória, ok? Então, por exemplo,
por meio do master, eu quero ligar um relé, por exemplo. Então, só que esses relés, eles estão sendo gerenciados pelo escravo. Lembre-se que quem liga os relés são os escravos, não é o master. O master requisita, ou seja, envia um pacote contendo um comando, né? Ou seja, contendo uma informação a ser gravada em certo endereço. Esse endereço pode ser de um routing register, pode ser um endereço binário, né? E essa informação, uma vez sendo atualizada naquele respectivo endereço em memória, o escravo detecta, obviamente, essa modificação desse valor e faz a ação que pode ser, por exemplo, em ligar o relé. Ok? Então o master ele pode ler e ele pode escrever. Né? Tudo vai depender agora dos códigos de função no qual nós devemos aprender um pouquinho, né? Para que a gente possa entender até os exemplos de programa que eu disponibilizei aí para todos poderem aprender. Ok? Então, o master, caso tenha interesse em fazer a leitura desse dispositivo, ele precisa endereçar esse dispositivo. Todos os dispositivos escravos na rede possuem um endereço no barramento de dados. O barramento de dados interconecta, né, faz aqui a conexão entre o master e todos os demais escravos. Ok? Cada escravo precisa ter o seu endereço de memória única, né, único, para que o master possa, assim, enviar a informação e unicamente aquele dispositivo possa receber esses dados. Ok? Então, caso o escravo tenha o interesse em enviar uma informação para o master, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho aqui, ó, nesse meu segundo escravo, um sensor de alarme, né? um equipamento, um dispositivo que controla um alarme de uma máquina, por exemplo. Se por acaso esse alarme ele for acionado, o escravo, obviamente, que gerencia esse sensor, vai detectar esse acionamento e vai modificar o seu endereço de memória interna, né? Informando que o alarme, por exemplo, está acionado. Né? Só que o escravo ele não tem condições, no caso de enviar uma informação para o master, falando que aquele alarme está acionado. E aí, como é que o master, no caso aqui de um sistema SCADA, ele pode detectar que aquele alarme definitivamente ele foi acionado? Para que ele possa detectar, o master necessita realizar uma requisição para o escravo. Então, no programa do master, obrigatoriamente nós teremos que ter aqui um pooling, ou seja, uma rotina, né, normalmente sendo gerenciada por uma interrupção de timer periódica, por exemplo, né, algo por um gerenciado numa unidade de tempo, que realiza, né, uma requisição com o objetivo de ler determinados endereços de memória. Então, se o master ele quer saber se aquele determinado alarme ele está acionado ou não, o master precisa ler aquele endereço de memória no qual contempla essa informação. Então, é nesses quesitos que nós, como programadores, né, como pessoas que vão gerenciar a rede, devemos administrar. Nós devemos escolher, né, de uma forma mais adequada qual é a frequência dessas requisições, né, entre os dispositivos conectados à rede. Ok? Né? Nós podemos diminuir esse intervalo, aumentando assim a frequência de leitura ou até mesmo de escrita, né? Só que nesse caso nós aumentamos a taxa de dados na rede e conforme a gente aumenta a taxa de dados na rede, né? Dependendo do comprimento dessa rede, isso começa a levar a alguns problemas, né? Porque nós temos que entender que dentro de uma rede 485, pela norma, né, nós podemos atingir até 1 quilômetro, né, de distância entre um dispositivo master e um escravo. Obviamente que isso na prática não é bem assim que as coisas funcionam, né, porque nós temos problemas de ruído, nós temos problemas com a impedância e a qualidade desses cabos, das quais nós utilizamos nessas interconexões desses dispositivos, né, aonde que esses cabos vão ser passados, né, também isso pode influenciar, pode gerar ruído e, obviamente, provocar perda de bits, né, causar erros durante a comunicação. Isso gera problemas porque todas as requisições que são feitas
do master para o escravo, elas necessitam de um retorno, né? Esse retorno é uma estrutura de pacote, ou seja, que obedece o mesmo protocolo Modbus RTU, mas o master ele precisa receber esse retorno. Então, por exemplo, mesmo que seja um envio de um pacote de escrita no escravo, o escravo obrigatoriamente ele precisa retornar com uma informação, e essa informação vai ser utilizada no master como um acknowledge, como um pacote de reconhecimento de escrita de informação. Mas esses pacotes eles precisam chegar antes que ocorra os timeouts, ou seja, antes que ocorra, né, o término, né, do estouro desses timers internos nas quais são programadas, né, programados no teu controlador. Esses timers eles são amplamente utilizados porque as informações de comunicação via Modbus RTU elas são gerenciadas por meio desses timers. As informações que correm no protocolo Modbus elas precisam ser um streaming de dados, né? Elas precisam ser enviadas e você tem um tempo que é ajustado em norma de cada bit e um tempo que tem que ser obedecido interframe, ou seja, entre cada frame, né, cada pacote de dados que não qual for trafegado na rede, né, tem que ser obedecido esses intervalos mínimos. Caso contrário, se ultrapassar, nesse caso são 3,5 caracteres, isso que no caso é o tempo, né, de cada um desses bytes que tem que ser calculado dependendo da velocidade de baud rate que você especificar na sua rede. Se por acaso nós tivermos um intervalo maior do que isso, automaticamente o master descarta esse pacote, né? Ele descarta esse pacote porque a informação não foi recebida no tempo hábil aí, né? No tempo adequado, no tempo que foi programado. Nós podemos ajustar esses intervalos a nível de programação, né? Porque dependendo da complexidade da rede, do número de dispositivos na rede, da distância de cabeamento e o tempo de resposta do escravo frente àquela informação que foi requisitada, né? Nós obrigatoriamente precisamos ajustar esses intervalos, ok? Caso contrário, o master irá gerar, por exemplo, situação de timeout a todo momento, não é? Então, esses detalhes nós vamos abordar aqui nas nossas aulas, principalmente nos laboratórios práticos, porque isso já são parâmetros a serem configurados nessas libraries, né, nessas bibliotecas. Bom, como eu expliquei, o master ele é responsável aqui em realizar as requisições do escravo sempre a partir do master, ok? Então, o master ele é quem gerencia a rede. Essa topologia de comunicação, turma, ela é interessante porque vamos imaginar o seguinte cenário. Ó. Eu tenho esses 3 dispositivos das quais tem acesso a dados, a sensores, por exemplo. Né? Imagine esses 3 dispositivos a todo momento mandando informação na rede. Né? Com certeza ocorreria colisão de dados. Né? Isso você tem que entender. Né? Ocorreria várias colisões de dados se esses dispositivos não estiverem sincronizados. Né? O sincronismo entre eles passa a ser necessário para que cada um saiba exatamente em qual momento que ele pode disponibilizar essa informação. E isso é orquestrado pelo meio do pooling do master. O master ele requisita o escravo retorna com a informação. Encerrou a comunicação com aquele escravo. Caso o master queira solicitar uma nova informação do mesmo dispositivo ou para outro dispositivo, basta simplesmente ele endereçar novamente o barramento. Ok? Então toda a requisição é feita por meio do master. E o escravo, o único papel dele é disponibilizar a informação atualizada frente àquele mapa de memória interno a que possui. Ok? O protocolo Modbus, no caso, ele tem 2 formatos, que é o modo ASCII e o modo RTU. Né? Então, no caso do modo master, nós temos essa ligação no qual você está visualizando. Então, nós podemos ligar vários dispositivos escravos. Apesar aqui da figura ilustrar como se eles estivessem de forma serial, na verdade, serial, digo assim, todos conectados
interligados de forma serial, né, um atrás do outro aqui, eles estão em paralelo, tudo bem? Então você vai ligar os cabos todos em paralelo. Tem alguns modos melhores para se trabalhar, né, que eu já vou explicar isso para vocês. Agora, quando nós trabalhamos com o modo TCP, a figura já muda um pouquinho, né? Porque a gente, no modo RTU e no modo ASCII, nós estamos acostumados a entender que o master passa a ser o coordenador da rede, né? E normalmente essa palavra coordenador a gente acaba vinculando como se fosse um servidor da rede, né? Vamos pensar assim, dentro de uma figura de uma topologia TCP. Mas isso não é exatamente verdade no modo Modbus TCP. No Modbus TCP, quem abre as portas para se tornar um servidor, né? Vamos entender desta forma, quem abrir as portas passa a ser o servidor, mas quem abre as portas são os escravos e não o master. O master passa a ser um cliente da rede. Essa é uma figura importante para se entender como que a rede Modbus TCP ela opera, né? Então o fato do escravo abrir as portas, né? Ou seja, passa a ser um cliente da rede, né? Porque aqui todos precisam estar na mesma rede, porque o endereçamento em memória é feito por IP aqui, né? Você vai endereçar agora os escravos na rede por meio do endereço IP desses escravos, né? E é muito comum a gente manter os endereços IPs desses dispositivos estáticos, né? Ou seja, configurar um IP fixo para cada um desses dispositivos. Também é possível a gente manter o serviço DHCP, por exemplo, aqui como cliente, né? Porque é um cliente da rede habilitado, e gerenciar, por exemplo, por meio de um MAC address, né? No teu roteador, para que o roteador forneça sempre aquele endereço IP para aquele cliente, né? Para aquele dispositivo, por exemplo. Também dá para a gente trabalhar de diversas formas. Mas entenda-se que para que o master, que está aqui, ó, sendo ilustrado aqui com essa palavra como cliente da rede, possa acessar o escravo da rede, o master precisa saber o endereço de cada um desses escravos, né? E esses endereços são feitos por meio do endereço IP, tá? Então, diferentemente do protocolo Modbus RTU e o Modbus ASCII, onde normalmente nós temos apenas um único master para poder gerenciar todos esses escravos, no Modbus TCP nós podemos ter inclusive uma figura de comunicação multimaster, né? Então você pode ter vários masters requisitando os escravos, né? Lendo as informações desses escravos por meio do TCP. Isso é bem interessante e não haveria vamos pensar assim, um conflito grande com relação às requisições dos dados, porque normalmente esses dispositivos, quando eles abrem uma porta, ele cria uma thread, né? Uma task para poder gerenciar esse pipeline, esse socket de conexão entre o cliente, né? Entre o cliente que acabou de se conectar a ele porque é via socket. Tudo bem? E normalmente o servidor, no caso que opera em modo TCP, ele dá suporte a mais do que uma única conexão por vez. Normalmente é um regime multithread, não é? Então a gente pode conectar vários dispositivos ao mesmo tempo, ok? Nesse modo, né? Mas aí tudo vai depender do desempenho que cada um desses dispositivos em modo Modbus TCP opera. Então, por exemplo, eu já vi projetos onde o pessoal usa Arduino, né? Tá usando lá um microcontrolador Arduino, que estabelece a comunicação via Modbus TCP, né? Ele é o escravo da rede, né? Então ele abre a porta, né? Só que naqueles projetos que são carregados normalmente com Arduino, por uma questão de limitação de recursos internos ou de biblioteca, porque muitas vezes é mais ou menos isso que acontece, né? O desenvolvedor acaba trabalhando como uma comunicação server, mais síncrona, né? Que permite um único cliente se conectar por vez, né? Então por que não aceita vários clientes ao mesmo tempo? Porque o teu código não tá de acordo, né? Não foi projetado para isso. Você tem que criar
uma thread para cada cliente conectado e, obviamente, toda a infraestrutura de software tem que dar suporte para fazer esse tipo de operação. Ah, professor, mas onde que eu posso fazer esses estudos, né? Lembre-se que na formação em Internet das Coisas, com o microcontrolador ESP32, eu mostro lá uns projetos para você poder aprender a trabalhar com socket, TCP Server, multithread, né? Usando lá o FreeRTOS para que você possa gerenciar cada um desses links de conexão individual, né? Então, em tempo de execução, nós criamos uma task, né? Uma thread, né? Só para poder gerenciar essa conexão, né? De leitura e de escrita entre cliente e servidor. Então, é uma prática bem interessante e usando o microcontrolador ESP32, não precisa ser nenhum computador, né? Nada além do que o próprio ESP32 para fazer isso, tá bom, cara? Tá bom? Então, isso aqui é mais uma ideia para você poder entender como as coisas funcionam. Aí, talvez você possa perguntar assim, pô, mas o servidor, nesse caso, que desse lado aqui são os escravos, né? O escravo, ele pode enviar uma informação para o cliente? Bom, vamos entender. O servidor é aquele cara que abre a porta. Mas o servidor, ele não sabe quem é o cliente. Porque para que ele possa saber quem é o cliente, que nesse caso seria o master, o servidor ele não pode ser server. Ele tem que ser, naquele instante, um cliente da rede, porque ele tem que saber qual que é o endereço do master. Não é? E o master, ele não pode ser cliente. Então, ele teria que ser um servidor na rede, porque ele deveria abrir uma porta. Né? Então, nesse caso específico do Modbus TCP, a única forma que tem do escravo enviar informação para o master, não é? Seria quando o cliente, que nesse caso é o master, estabelecer uma comunicação com o teu servidor. Né? Então, quando o cliente se conecta com o servidor, agora o servidor, né, sabe qual que é o endereço do cliente, né? E qual que é a porta de comunicação com esse cliente. Então, a partir desse momento, o servidor agora pode estabelecer a comunicação com o cliente, porque eles estão interligados, né? Ok? Então, não mudou muito da figura que nós já tínhamos lá no Modbus RTU, né? Onde os escravos, até mesmo porque nós estamos usando uma rede RS485, que é uma rede half duplex, ou seja, você só pode comunicar, ou seja, ou você escreve ou você ouve, né? Você não pode fazer isso de forma ao mesmo tempo, né? Aqui também funciona dessa forma, né? É uma comunicação full duplex no caso do TCP, mas o cliente precisa estar conectado ao servidor para que ocorra essa comunicação, ok? Então, é isso aí. Vou fazer um corte nesse vídeo e nós vamos voltar aí na nossa próxima aula. Obrigado por enquanto.